venha tocar no seu coração, para que o Senhor venha abençoar a nossa obra, porque a igreja cristã no Brasil, ela depende dos dízimos, das ofertas, e que o Senhor venha tocar no seu coração. Faça um voto com Deus, faça um voto agora, e eu creio que Ele vai abençoar a sua vida. Amém. Senhor, abençoa as pessoas que vão dizimar, as pessoas que vão ofertar através dessa live. Que o Senhor possa manifestar, Senhor Jesus, os teus milagres, possa prosperar tanto financeiramente como espiritualmente na vida dela. E eu creio, Deus, que o Senhor irá, Senhor Jesus, cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, através desse voto, através desse dízimo, através dessa oferta. Amém. Sérgio, vamos ouvir a palavra? Está recebendo o Preleitor, canal de Deus. Essa noite. Vamos estar orando pela vida dele, amém? Senhor Deus, eu apresento o Sérgio em tuas mãos, Deus. Que ele venha ser usado, Senhor Jesus, na tua presença. Porque eu creio que o Senhor já ministrou o seu coração, Pai. Tudo aquilo que ele tem para nós, que possa servir como alimento, Deus. Que possa vir, Pai, na divisão da nossa alma e possa trazer a restauração, possa trazer a vida, possa trazer o renovo, Pai. Usa ele, ó Pai, assim como sempre o Senhor usou, Pai. Derrama sobre ele a tua graça, agora em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus. Essa é uma noite especial para todos nós. Essa é uma noite especial para todos nós que estamos aqui, e você aí presente na sua casa, pelo simples fato de nós estarmos na presença do Senhor. Eu também quero louvar a Deus pela iniciativa. Esse trabalho está sendo realizado. Nós estamos aqui com um pequeno grupo que está assessorando todo esse evento para a glória do Senhor. Louvo a Deus pela vida do levita Silas Micael, pela vida da nossa liderança, representada aqui na vida do nosso irmão Eric, da sua esposa. Eu quero louvar a Deus por você que está nos acompanhando aí na sua casa. Por favor, nos empreste um pouquinho dos seus ouvidos. Antes de nós iniciarmos a ministração, agora à noite nós tivemos uma grande notícia. O Supremo Tribunal Federal acabou de autorizar o retorno dos cultos presenciais. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Você está aí na sua casa, glórias a Deus. Então, a partir de amanhã, você que está nos assistindo e é membro da Assembleia de Deus Missionária, já pode estar conosco amanhã às 9 horas e às 18 horas. Então as portas da igreja estarão abertas, claro, respeitando todo o protocolo estipulado pelos decretos estaduais, mas nós estaremos aqui, cultuando ao nome do Senhor. Eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, carta de Paulo
na sua segunda carta aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós acabamos de ouvir belíssimos louvores, e Deus ainda tem algo para falar conosco nessa noite. Aliás, eu sou apaixonado por esses eventos liderados pelos jovens da igreja. Acho que eu me sinto em casa quando eu estou mais à vontade, quando eu estou nesses cultos e eventos para jovens. Então eu tenho uma mensagem voltada para a juventude. E claro, a juventude é de 0 a 100 anos de idade. Quantos aqui são jovens? Ô glória! Você que está em casa, acompanhe comigo essa leitura muito importante. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 2 e o versículo 3. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 2. Observe o que o texto está dizendo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Verso 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Frise bem a parte A desse versículo, que eu vou repetir novamente. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, manifestada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas taubas ou nas tábuas de carne do coração. Quem pode dizer amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, desde já quero desejar as boas-vindas aos nossos internautas, seja pelo YouTube, seja pelo canal do Facebook. Queridos, Paulo, ele foi um grande bandeirante do Evangelho. Segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele teria realizado cerca de 3 viagens missionárias. É bem verdade que ele certamente realizou muitas outras viagens que a Bíblia não cita, mas o texto sagrado no livro de Atos descreve que Paulo fez 3 viagens. E no decurso da sua 3ª viagem missionária, Paulo chega na Grécia, numa cidade chamada Corinto. E nessa cidade, segundo o que está escrito em Atos, capítulo 18, Paulo teria ficado 1 ano e meio nessa cidade pregando o Evangelho. 18 meses, para ser mais exato. Durante esse tempo, Paulo conseguiu, através do Evangelho, converter boa parte da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, que era mergulhada na idolatria,
na feitiçaria, tinha como uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo dedicado a uma deusa chamada de Ártemis, a deusa da sensualidade. Os coríntios acreditavam que ir ao templo de Ártemis e manter relações sexuais com as sacerdotisas, isso traria para eles a bênção da fertilidade, a bênção da prosperidade. Havia um termo entre os coríntios chamado de corintianizar-se. Acreditava-se que ir às festas a essa deusa seria uma forma de corintianizar. E corintianizar não tem nada a ver com time de futebol, mas sim um termo que era dado aos homens que iriam para esta cidade beber, se prostituir, deitar-se com as sacerdotisas do templo de Ártemis. E Paulo vem com a proposta do evangelho, e esse evangelho de Paulo, ou que Paulo pregava, era baseado na cruz. Toda a mensagem do evangelho de Paulo era baseado no ato da cruz. E quando Paulo falava de cruz, bem diferente do evangelho que em alguns lugares é pregado hoje, mas a mensagem da cruz que Paulo pregava confrontava. Porque a mensagem da cruz, ela vem rechaçada de renúncia. E abrir mão daquilo que eu sou apegado é difícil. Renunciar a algo prazeroso é complicado. Além de ser uma mensagem de renúncia, é uma mensagem onde Paulo ensinava a carregar a cruz. E a cruz é símbolo de sofrimento. Como falar de sofrimento, onde as nossas necessidades fogem do caminho das dores. Esse evangelho que Paulo pregava era um evangelho que colocava o pecador na cadeira do réu e mostrava para ele a necessidade de salvação, dizendo que ele era culpado, e somente por intermédio da cruz o homem passaria a ser justificado. Esse evangelho que Paulo prega agora na cidade de Corinto fazem as pessoas abandonarem a idolatria, a bebedeira, a promiscuidade. E Paulo nesta cidade monta ou funda uma igreja chamada a igreja de Corinto. Paulo ele precisava dar continuidade à sua viagem missionária e deixa como responsáveis pela condução da igreja um casal de missionários chamado de Áquila e Priscila. Porém Paulo tem um temor. E qual era o temor de Paulo? O temor de Paulo era que homens vestidos na pele de lobos se infiltrassem na igreja para desvirtuar ou distorcer o evangelho que Paulo ensinou durante 1 ano e meio. Ele segue a sua viagem missionária, mas o coração dele está apertado por causa não somente da igreja, mas por causa do contexto em que a igreja está inserida. Porque os homens da cidade de Corinto continuam frequentando o templo da deusa Ártemis. Os homens da cidade de Corinto continuam as suas práticas de bebedeiras, de se prostituir. E dentro desse contexto está a igreja que Paulo fundou.
Paulo se ausenta, porque ele precisa dar continuidade ao ministério. Enquanto isso, Áquila e Priscila continuam cuidando da igreja. Passado algum tempo, Paulo recebe uma notícia que não lhe agradou, e aquilo que ele temia aconteceu. A igreja começa a se afastar do evangelho da cruz. E o que chama a atenção é que na primeira carta aos Coríntios, no versículo 7, Paulo tentando ajustar os desvios de conduta de alguns grupos da igreja, Paulo até faz um elogio para essa igreja. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que eles têm todos os dons espirituais. Ou seja, eles têm profecias, eles têm o dom de curar, dom de operações de maravilhas, eles têm a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, a palavra ou o dom da fé. Eles têm todos os dons espirituais. Só que esses dons espirituais não fizeram a igreja de Corinto melhorar, muito pelo contrário. Dentre todas as igrejas que Paulo fundou, a que mais deu dor de cabeça era aquela que era cheia de dons espirituais. Deveria ser ao contrário. Qual era a lógica? A igreja que é cheia de dons espirituais deveria beneficiar a comunidade, e não a comunidade influenciar dentro de uma igreja que tem todos os dons. Eu acredito, queridos, que para cultuar na igreja de Corinto tinha que pegar senha para profetizar. Porque tente imaginar, eu acho que o grande desejo de todos nós é participar de uma igreja fervorosa que tenha todos os dons. Imagine participar de uma igreja que todo culto tem revelação, que todo culto alguém discerne o espírito ou os espíritos, que todo culto alguém venha com o dom da fé e o paralítico ande, o dom de operação de maravilhas e coisas extraordinárias aconteçam no culto. Não deveria ter problema, mas a igreja de Corinto tinha problema. E quais eram os problemas da igreja de Corinto? Eu estou numa introdução para chegarmos aonde eu quero chegar, para você entender um pouquinho a mensagem. Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Problema número 1: facções dentro da igreja. Tinha um grupo, ou melhor, 4 facções dentro da igreja de Corinto que minavam toda a espiritualidade da igreja. Tinha um grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. Quem era de Paulo frequentava os cultos de Paulo. Quem era de Apolo frequentava os cultos de Apolo. Quem era de Pedro frequentava os cultos que Pedro estava presente. Mas o grupo de Cristo era o pior, porque o grupo de Cristo é aquele grupo que bate no peito e diz que o negócio dele é com Deus e não com os homens. O segundo problema que Paulo detecta nessa igreja é que o filho do pastor está mantendo relações sexuais com a madrasta. O terceiro problema que Paulo detecta nessa igreja, é no capítulo 6 da sua primeira carta, é que pessoas de dentro da igreja estavam tendo problemas de relacionamentos, e os problemas de relacionamentos que eles haviam contraído dentro da igreja era resolvido nos tribunais, nas mãos de juízes iníquos. O escândalo estava sendo tornado público. O quarto problema que Paulo detecta é a questão do casamento. Tem pessoas que estavam se abraçando na igreja e não casando. E Paulo diz: olha, se vocês não conseguem se conter, que se casem. Paulo vai detectar um outro problema na hora dos homens, dos irmãos serem usados por Deus. Todo mundo profetizava ao mesmo tempo, todo mundo fazia ou manifestava os dons na mesma hora. E Paulo precisa dizer para eles que o culto tem que ser com ordem e decência. Paulo estava dizendo no capítulo 13 da primeira carta ao Corinto que não adianta ter dom se o amor está em falta. Por isso que ele vai dizer: olha, escute,
ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Eu posso entregar o meu corpo na fogueira, que não vai resolver nada. Eles exerciam os dons, eles eram capacitados com os dons espirituais, mas não fazia isso com devoção, não fazia isso com amor. E Paulo diz: do que adianta? Paulo, ele conclui a primeira carta e pede para entregar para os pastores da igreja, Áquila e Priscila. A carta chega à igreja. A igreja tem conhecimento das regras, das doutrinas que Paulo está tentando colocar numa igreja que perdeu a direção quando ele se ausenta. Um ano depois, Paulo deseja receber notícias. Ele planeja voltar à cidade de Corinto para saber como que eles reagiram ao conteúdo da primeira carta. Quando Paulo planeja voltar para a igreja, Paulo se depara com um problema. E qual era o problema que Paulo enfrenta? Paulo, ao chegar, ou tentar ir à igreja que ele fundou, ele é barrado. E por que ele é barrado? Porque aqueles que estavam ali como lobo em pele, ou ovelha em pele de lobo, rechaçam a visita do apóstolo Paulo. Eles falam que Paulo abandonou a igreja. Só que Paulo continuou a exercer o seu ministério e deixou responsáveis pela igreja. Eles acusam Paulo de ser um falso pastor. Eles acusam Paulo de não amar a igreja. E quando Paulo planeja visitar a igreja para saber como eles reagiram ao conteúdo da primeira carta, eles são barrados. Ele é barrado. E aí alguns líderes desta igreja vai pedir carta de recomendação para Paulo. Aí Paulo é obrigado a escrever a segunda carta. E a partir do capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer: porventura começamos outra vez a louvar-vos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Paulo está dizendo: fui eu que fundei a igreja, fui eu que inaugurei a igreja, fui eu que evangelizei vocês. Vocês agora me pedem carta de recomendação? Aí chega no texto que nós lemos, Paulo vai dizer assim: vós sois as cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas escritas pela própria mão do Espírito do Deus vivo. Ouça isso aqui. Paulo está usando uma linguagem da sua época. E qual era essa linguagem que Paulo está usando? A linguagem dos correios de sua época. Ouça isso aqui. Na época de Paulo, havia duas formas de se comunicar à distância. A primeira, ou era por carta, e a segunda, ou era por bilhete. Eu já vou dar a mensagem, o título da mensagem para vocês: carta ou bilhete? Você que está me assistindo, e aqui eu começo a ministrar, a pergunta do Espírito Santo é: somos cartas ou bilhetes? Paulo está usando a linguagem da carta, mas dentro da sua cultura havia uma outra forma de escrita, de comunicação à distância: o bilhete. Como não havia telecomunicações eletrônicas, essas duas formas eram utilizadas para se comunicar. E a pergunta que surge é: qual é a diferença entre uma carta e um bilhete?
Posso pregar? Não se assuste com a mensagem. A primeira diferença entre ser carta e ser bilhete. Toda carta tem começo, tem meio e tem fim. Já o bilhete só tem condições de conduzir um aviso ou um recado. A carta tem começo, tem meio, tem fim, porque traz consigo uma história escrita. Já o bilhete possui rabiscos de um recado. Ouça isso aqui. Quem tem história é mais completo do que aqueles que têm um rabisco pela metade. A pergunta e a exclamação de Paulo é: vocês são a nossa carta, e vós sois a carta de Cristo. A pergunta que surge é: somos um rabisco de um bilhete, ou uma história completa de uma carta escrita pelo próprio Espírito do Deus vivo? Deus, Ele quer construir histórias, mas infelizmente muitos insistem em viver em um rascunho. Posso ouvir um glória? Escute: quem tem começo, meio e fim, não se ilude com os bilhetes da vida, pois basta colocar de lado uma carta e um bilhete, que logo as diferenças aparecem. Quem tem carta tem história, quem é bilhete é um rascunho. O problema que tem carta que está pagando a sua história com Deus por causa de um bilhete do diabo. Eu vou repetir de novo. O problema é que tem carta que está pagando a sua história com Deus por causa de um bilhete do diabo. Quem tem começo, meio e fim se distingue de quem tem só um parágrafo para contar. Quer mais? As oportunidades são maiores para quem é carta de Deus. Quem é carta, escute, quem é carta tem conteúdo. Quem é bilhete possui só 2 linhas. A pergunta do Espírito Santo nessa noite é: somos carta ou bilhete? Temos conteúdo ou somos um rascunho? A segunda diferença entre uma carta e um bilhete é que uma carta é um documento oficial, já um bilhete é um escrito extraoficial. Observe as diferenças. A carta vai dentro de um envelope, já um bilhete é um documento aberto que todos podem ter acesso para saber o seu conteúdo. Se a carta vai dentro de um envelope, é justamente para preservar a sua privacidade.
Já o bilhete, por não possuir envelope, fica exposto e sua privacidade é conhecida por todo mundo. E esse envelope na Bíblia tem nome. Levante a sua mão direita aos céus. Você que está aqui e quem está na sua casa. Esse envelope na Bíblia tem nome, se chama Espírito Santo. O mesmo Paulo vai escrever na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, abre aspas: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Será que essa carta está dentro do envelope? Ou está exposta como bilhete no balcão da padaria? Se carta tem envelope, então tem um selo na carta. Qualquer correspondência física entregue pelos correios possui um selo. E para que serve o selo de um envelope que carrega uma carta? O selo existe no envelope para declarar a sua origem. Até porque toda correspondência tem um remetente e um destinatário. Já o bilhete não tem dono. Aleluia. Escute. O selo no envelope que carrega uma carta serve para selar o conteúdo. Escute, ninguém consome produto que o seu lacre foi violado. Ninguém toma o iogurte da prateleira em que o seu lacre está rompido. Eu sinto a presença de Deus em cima desse altar. A carta que tem seu selo violado e seu conteúdo exposto indevidamente acaba de se tornar um bilhete que passa de mão em mão por justamente não ter o seu selo que identifica a sua origem e seu dono. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não basta apenas ser uma carta, o selo tem que garantir a privacidade dessa carta. Se a carta é um documento oficial e o bilhete um papel extraoficial, então para Deus o que vale é o titular que a carta é, e não o bilhete que é o reserva. Só aceita será reserva aquela que não se valoriza. Só aceita ser o reserva aquele que não se valoriza. Deus te chamou para ser o titular da história. Levante as suas mãos. Será que você pode expressar algum momento de intimidade com Deus e agradecer a Deus porque esse selo ainda está intacto? Você pode exaltar o seu Deus e dizer: Deus, eu sou a tua carta.
Achei calaçou. Você é uma carta ou um bilhete? Terceira diferença: a carta é um documento que não se descarta. Já o bilhete pode ser amassado e jogado na lata do lixo. Diante de uma geração de descartáveis, Deus nos chama para ser a sua carta escrita. Aleluia. Ele foi até a lata do lixo, pegou o bilhete que você era, desamassou, pegou a caneta da graça e começou a escrever uma nova história. Dobrou a carta, colocou dentro do envelope e selou para o dia da redenção. Eu te convido a você levantar as suas mãos aonde você estiver e dizer: Deus, muito obrigado por ter ido até a lata do lixo, me tirado daquele lugar, desamassado o bilhete que eu era, e hoje eu posso caminhar com a minha cabeça erguida, dizendo: eu sou uma carta escrita pelo dedo do Todo-Poderoso. Quem pode sentir a presença de Deus? Quem pode sentir a presença de Deus? Quem pode sentir a graça te envolver? Eu vou deixar você adorar. Escute, Deus nunca escreveu um rascunho para você. Ele deixou para a sua igreja a sua maior carta. E sabe o que essa carta de Deus diz? Que Ele tem o melhor para você. Sabe o que essa carta de Deus diz? O melhor de Deus está por vir. Aleluia. Escute uma coisa. A pergunta diante dessa questão entre carta e bilhete é: o que fazer para ser uma carta escrita por Cristo? A primeira coisa que você deve fazer é que tanto você como eu precisamos deixar Deus escrever sua história. Está na hora de nós nos desarmarmos. Está na hora de nós nos desnudarmos diante de Cristo e dizer para Ele: Senhor, essa carta, ela está se tornando um bilhete. Eu não quero que a minha privacidade fique exposta. Eu não quero que qualquer um entre na minha vida e leia a minha história. É chegarmos diante de Deus rendidos e dizer: Cristo, torna essa carta escrita mais uma vez pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. A primeira coisa que precisamos deixar para que Deus transforme esse bilhete em uma carta é deixar que Deus escreva a nossa história. A segunda coisa que você deve fazer para voltar a ser uma carta, escute, para que isso aconteça, você precisa se apresentar como um papel oficial.
porque a caneta da graça ainda está nas mãos de Deus. Terceiro, o que fazer para deixar de ser um bilhete e voltar a ser uma carta? Deixe para trás os seus rascunhos, que hoje está te levando para a lata do lixo do diabo. É chegar diante dele e dizer assim: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero ser mais um bilhete amassado e jogado na lata do lixo. Eu quero ser uma carta escrita em que todos possam ler a marca do teu sangue. Eu quero ser uma carta para influenciar o bilhete e dizer: há solução para você, há libertação para aqueles que estão na sarjeta, mas eles precisam olhar para esta carta e entender todas as letras que estão escritas nela. E nesta carta precisa estar escrito renúncia, arrependimento, transformação. Nesta carta precisa estar escrita salvação, submissão à vontade sua, à vontade de Deus. Alabaxei, calabai. Os homens precisam ler essa carta. Mas eu encerro aqui. A última coisa que você deve fazer para deixar de ser bilhete e voltar a ser uma carta, para ser uma carta escrita por Deus novamente, você precisa ser uma igreja diferente dos demais. Como assim? Uma igreja diferente dos demais, sendo que todas as igrejas são iguais. As quatro paredes servem para nós nos reunirmos e formarmos o corpo de Cristo, mas a igreja é você. Escute: para ser uma carta escrita por Deus, você precisa ser uma igreja diferente dos demais. Ouça o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus acabara de fazer uma audiência com os 12, e nessa audiência Jesus fez duas perguntas: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Alguém diz: estão dizendo por aí que o Senhor é o profeta Elias. Alguém vai dizer: estão dizendo por aí que o Senhor é o profeta Jeremias. Outro vai dizer: estão dizendo por aí que o Senhor é algum dos profetas. E é então que Jesus faz a segunda pergunta: